Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês, meus lindos? Estão preparados para a nossa aula de História? Faremos correção, daremos continuidade ao conteúdo e, ao final, algumas questões. Tá bom? O que eu tinha deixado na última aula? Este desafio da página 31. E eu havia deixado também um link complementar para que vocês assistissem e soubessem um pouco mais a respeito dos refugiados. Era para que vocês compreendessem a situação dessas pessoas de extrema vulnerabilidade e que os outros países que recebem esses refugiados, eles têm assim uma obrigação social de acolhimento e de ajuda a essas pessoas, tá bom? Nós não devemos ter preconceitos, porque normalmente essas pessoas, elas saíram de seus países às pressas por conta de guerra, por conta de brigas políticas, por questões ambientais, por problemas da natureza, como nós vimos, tá bom? Então, era mais uma reflexão a respeito deste desafio. O próximo exercício que vamos corrigir é o da página 32, o jogo rápido a respeito deste gráfico que foi analisado. População rural e urbana. Qual era a questão 1? O primeiro gráfico apresenta dados de 1940. Naquela ocasião, havia mais pessoas morando no campo ou na cidade? Este gráfico aqui, mais pessoas moravam na área rural ou na área urbana? Só de olhar percebemos que na área rural, e o verdinho corresponde à área rural. Segundo gráfico, havia mais pessoas morando no campo. A população rural abarcava, na ocasião, 69% da população brasileira. Enquanto isso, a população urbana, ou seja, a que vivia nas cidades, era de 31%. Recordam-se o que eu pedi para que vocês colocassem a justificativa, anotassem aqui as porcentagens? Muito bem. 2. E no segundo gráfico, o que aconteceu? Percebam aqui o segundo gráfico. Qual é a maior cor aqui agora? É da área urbana. A área rural ficou bem menor. Segundo gráfico, a situação se inverteu. Em 2015, a esmagadora maioria da população brasileira estava morando na cidade, 84,7%, contra 15,2% que morava no campo. Acompanhe comigo agora a página 34, daremos continuidade ao conteúdo. Migrações em um passado ainda mais distante. No fim do século XIX, a falta de perspectivas de vida, de trabalho e as constantes secas nos estados da região Nordeste já haviam feito com que muitas pessoas decidissem sair da região. Lá na região Nordeste, a falta de perspectiva de conseguir um bom trabalho, de conseguir sobreviver, já havia feito com que muitas pessoas saíssem da região Nordeste. Um dos primeiros movimentos migratórios internos no Brasil foi para a região norte do país. Esse deslocamento aconteceu em virtude do ciclo da borracha, um processo socioeconômico que incentivava as migrações de trabalhadores para os seringais, de onde extraía o material para a produção do látex e da borracha. O ciclo aconteceu com mais intensidade entre 1879 e 1912, além de em outro curto período da década de 1940. Trabalhadores seringueiros durante o ciclo da borracha no início do século XX. Este período foi caracterizado por uma movimentação tão intensa de pessoas que várias cidades na região amazônica se desenvolveram muito, como Manaus e Belém, hoje capitais do Amazonas e do Pará. Nessa ordem, ambas se urbanizaram rapidamente. Manaus, por exemplo, foi a segunda cidade do Brasil a utilizar eletricidade na iluminação pública. Olha só que interessante. Então, lá na região norte, estava acontecendo um desenvolvimento muito grande, mais intenso do que aqui no Sudeste, nesse período. Extração de látex no seringal Vitória Nova,
em Tarauacá, no Acre, fotografia de 2017. Olha como se retira aqui o látex do seringal. Fazem pequenos riscos e aí a seiva, o látex aqui, ele vai saindo, eles colocam esses potinhos para recolher o látex. Fotografia do mercado Ver o Peso, em Belém, no Pará. O mercado, que existe até hoje, foi construído na época do ciclo de exploração do látex na região. Cultura dos migrantes na região de destino. Os estados do Sudeste, que receberam migrantes nordestinos, contam hoje com uma grande influência desses migrantes. Os trabalhadores vindos do Nordeste e seus descendentes participaram e ainda participam do movimento econômico do Sudeste. Além disso, os nordestinos levaram consigo sua cultura, sua música e seus costumes. O Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo, por exemplo, funciona como local de preservação da cultura do Nordeste, levada à cidade pelos migrantes. O centro foi fundado em 1991 e tornou-se referência para a população da cidade. O local oferece atrações musicais, festas, culinária e exposições que mostram a cultura do Nordeste. Vou deixar um link complementar para que vocês possam saber um pouquinho mais a respeito do CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas. Da mesma maneira, os gaúchos do Rio Grande do Sul também levaram sua cultura para os locais em que se estabeleceram. Em várias cidades foram fundados CTGs, Centro de Tradições Gaúcha, que visam preservar suas tradições. Festa de São João no Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo, fotografia de 2017. Na imagem, o Centro de Tradição Gaúcha na cidade de Salvador, Bahia. Quem é Luiz Gonzaga? Um dos representantes mais famosos da cultura nordestina no Brasil e no mundo foi o músico pernambucano Luiz Gonzaga, 1912-1989. Com suas melodias alegres e letras leves sobre o cotidiano da população nordestina, incluído os dramas da seca, do analfabetismo e do descaso governamental, que é descaso, descuido, abandono, em relação à fome. Gonzaga passou a ser conhecido como Rei do Baião. O baião é um estilo musical nordestino dançante, popularizado na voz desse músico. Ainda hoje, várias homenagens são prestadas a ele por sua contribuição para a divulgação da cultura nordestina brasileira. Estátua que homenageia Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Fotografia de dezembro de 2010, feita no Centro de Tradições Nordestinas do Rio de Janeiro. Eu vou deixar um link também com uma música dele para que vocês ouçam, para vocês saberem um pouquinho mais a respeito de Luiz Gonzaga. Vamos lá para a página 38. História de migrantes e de imigrantes. Vamos agora ler dois textos que trazem histórias de vida de pessoas que se deslocaram e deixaram sua terra de origem em busca de uma vida melhor em outro lugar. Leia as duas histórias a seguir. História 1. Marcos Vinícius nasceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Saiu de sua terra em 1978. Aos 8 anos de idade, junto com avós, tias, tios e primos, com destino a Santos. Meu tio, que já morava aqui, decidiu nos buscar. Ele já tinha vida estabelecida e sentia muita falta da família, conta. Antes de buscá-los, ele já havia preparado toda a estrutura para abrigar os parentes. Em pouco tempo, todos estavam empregados. Aqui tinha muito emprego naquela época. Até meu avô, que era aposentado, conseguiu trabalho. Vista aérea da cidade de Santos, litoral de São Paulo. História 2. Para mim e para minha família, São Paulo é tudo novo. Quando cheguei, eu não gostava, mas agora está melhor. Eu trabalho, meus filhos estão na escola, minha esposa está grávida e todos falam português. Não gosto da falta de segurança, de ver pessoas sem casa, das coisas caras e dos locais lotados, da falta de água e de luz.
Monumento em homenagem aos imigrantes feito pelo artista plástico Dionísio José Manuel Freire, exposto em Salto, no interior de São Paulo, estado que recebeu e ainda recebe muitos imigrantes. Jogo rápido. Releia as duas histórias sobre migrações e responda o que se pede. Façam a leitura novamente para responder esse jogo rápido. Combinado? 1. Qual é o movimento migratório relatado na história 1? Justifique sua resposta. Qual é o movimento? Eles saíram de onde para onde? É um movimento de dentro do país mesmo? É interno? É uma migração? Ou é um movimento de fora do país para cá? É externo. Justifique, tá bom? Coloque uma resposta bem elaborada, letra maiúscula, pontuação correta. Combinado? 2. E na história 2, qual foi o processo migratório? É migração ou imigração? 3. A pessoa da história 1 fez parte de qual grande movimento migratório estudado por você nesta unidade? O que a gente estudou? Coloquem aí. 4. Por que a pessoa da história 1 diz que no local de destino, ou seja, para onde ela se mudou, havia muito emprego? 5. Para a pessoa da história 2, quais são os aspectos positivos sobre o deslocamento para uma nova terra? Hora da leitura. O texto a seguir fala sobre um problema enfrentado por muitos imigrantes e migrantes, a xenofobia. Você já ouviu essa palavra antes? Sabe o que ela significa? Leia o texto abaixo e descubra. Xenofobia, inicialmente, é o medo do desconhecido. A palavra vem do grego xenos, que quer dizer estrangeiro, e phobos, que significa medo. Esse medo pode dar origem a uma forma de preconceito. O que é preconceito? Julgamento, ideia formada antecipadamente, sem qualquer fundamento sério, mostrada em atitude de desprezo a pessoas, lugares ou tradições, contra pessoas ou grupos diferentes. Isso acontece porque, quando não conhecemos algo ou alguém, nos parece muito diferente, costumamos sentir medo. Se sentimos medo, tendemos a nos afastar e acabamos sabendo ainda menos sobre aquilo. É comum que os preconceitos nasçam deste distanciamento e até nos levem a acreditar em coisas falsas que são ditas de outros grupos distintos do nosso. O resultado disso pode ser a xenofobia. Para facilitar a compreensão deste conceito, podemos dar um exemplo. Quem nunca leu ou ouviu pessoas dizendo: "Ah, se já está difícil para os brasileiros, não tem como receber gente de fora"? Essa reação contra os estrangeiros é preconceituosa. Pensando deste modo, nem lhes dá a chance de mostrar como podem contribuir conosco na educação, na cultura, na economia. Muitos estrangeiros empreendedores abrem empresas e geram empregos em nosso país. A xenofobia, além de tudo, vai contra o que diz a Constituição. O artigo 3º, inciso 4º da nossa Carta Magna diz: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A gente volta lá na questão dos refugiados. Quando você sentir medo do diferente, pergunte para você mesmo por que está inseguro com essa pessoa. Se ela não lhe deu nenhum motivo para temer, por que você quer se afastar dela? Procure conhecer diretamente a pessoa. Não vá acreditando em qualquer fofoca que dizem sobre ela, seu país, sua cultura. Esteja aberto para conhecer novas culturas. Veja quanta coisa interessante você pode aprender. Pense em como seria chato se todo mundo fosse exatamente igual a gente. Você não precisa seguir as orientações das crenças das outras pessoas. Você só precisa respeitá-las, assim como você gosta quando respeitam as suas crenças. Quando você presenciar uma ação de xenofobia, se alguma pessoa que você conhece for preconceituosa com outra pessoa em função de sua origem, raça, crença ou cultura, pergunte por que ela está agindo assim.
Se não houver motivo, diga a essa pessoa que ela pode estar sendo xenofóbica, que isso não leva a nada de bom, só gera ódio. 1. O texto fala sobre xenofobia e rejeição do diferente, muitas vezes representado pelos migrantes e imigrantes. Com base em seus conhecimentos, responda ao que se pede. A. Quais são os elementos que um imigrante tem de diferente e que podem ser motivo de preconceito, se mal compreendido pelas pessoas? B. Segundo o texto, há algumas soluções para combater o medo do desconhecido. Cite 2 delas. C. O que devemos fazer quando presenciamos uma situação de xenofobia? 2. Há alguma cultura diferente da sua, de outro estado ou país, que você gostaria de conhecer melhor? Qual? Por quê? Aguardo a resposta de vocês desses exercícios, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.